E aí, pessoal, boa tarde. Gente, hoje o assunto da nossa aula é relacionado aos impactos da Covid-19 no esporte. Assunto assim que foi um aluno que me mandou um post, se eu não me engano foi a Andresa, da sala aí do terceiro ano, e que bastante interessante, a meu ver pode cair até em redação, tema até para redação, tá? E é preciso a gente estar atento, porque não só afetou o esporte de alto nível, o esporte profissional, como também o nosso esporte aqui, as nossas práticas diárias, tanto para a questão de saúde, quanto também para a questão de competição, né? Se a gente for olhar primeiro para o lado de alto rendimento, tá? Principalmente assim, o que está mais na mídia aqui para a gente, que são o futebol, que aparece, que se fala o tempo todo na televisão, o impacto foi muito grande, não só financeiro, como principalmente estrutural. As equipes do interior, as equipes menores das séries C e D, por exemplo, praticamente dispensaram os grupos, dispensaram os atletas que eram empregados viraram desempregados, não conseguem outros contratos. Os campeonatos estaduais estão paralisados. Existe uma grande dúvida se eles vão ter retorno ou não. Comenta-se até que chegaram a um acordo para que o campeonato carioca volte essa semana. Muitas equipes pretendem até participar, as equipes menores, as equipes do interior, pretendem até participar de forma com atletas amadores, né? De certa forma é um caos, é uma coisa bem complicada e que é preciso a gente entender esse impacto e essa relação com a Covid-19, porque como eu disse, achei um assunto super interessante para Enem e principalmente até para tema de redação. Futebol, além das questões de patrocínio, das questões financeiras, os atletas foram reduzidos o salário dos atletas na maioria dos clubes de primeira divisão, apesar que eles ganham bem, né? Hoje atletas de primeira divisão chegam a ganhar 300, 400, 500 mil reais por mês, até 1 milhão. Existem atletas que têm esses vencimentos, mas também afetou a estrutura interna do clube, onde tem funcionários que ganham um salário, 2 salários, 3 salários, e também foi afetado. O Atlético Mineiro mesmo chegou a mandar a dispensar mais de 200 funcionários. O Flamengo dispensou 120 e por aí vai. Então, a gente precisa pensar por esses dois lados, né? Tanto estrutural quanto esportivo, né? Financeiro também nos esportes. Outra questão também é a Olimpíada. Esse ano era ano olímpico. Esse ano teríamos a Olimpíada no Japão e que também foi adiada para o ano que vem por causa da Covid-19. Era um tema, essa questão olímpica também, viu gente, essas mudanças, buscar aí as mudanças que já existiram nas datas olímpicas, também é um tema para cair em redação, para cair em questão. Como a gente refez muitas questões de Enem, a gente só falta finalizar o Enem de 2010 para que a gente possa finalizar todas as questões do Enem desde que o Enem passou a ter questão de educação física, que foi em 2009, né? Já estou com elas montadas ali para uma próxima aula, as questões de 2010. E anexo também tem um texto bem objetivo, bem prático, que relaciona a várias modalidades esportivas e um breve resumo de como a Covid-19 afetou cada uma. Não só o futebol, como também artes marciais, surf, Fórmula 1, tênis, NBA. Tá tudo bem detalhado, tá? Nesse material que eu estou anexando junto ao link aqui desse conteúdo. O outro lado também que a gente precisa entender, e é uma das questões que vocês vão fazer no trabalho para mim, é de como a Covid-19 também afetou o nosso meio esportivo, né? A gente
eu que o diga, por exemplo, né? Tantos planos, tantos projetos, tantos planejamentos e de uma hora para outra tudo muda, tudo precisa ser revisto, tudo precisa ser replanejado, a gente nem sabe como que vai voltar, como que vai acontecer. O próprio Geng também da nossa escola, que a gente pretendia participar esse ano com o handball masculino e feminino, e todo o estado, né, todas as pessoas que a gente convive, a gente passa os primeiros 3 meses do ano, os alunos, a gente que está aí na estrada há muito tempo sabe disso, os alunos passam os 3 primeiros meses do ano falando em Geng, é uma competição que gostam muito, e de repente, uma notícia dessa, ainda não foi cancelado, mas acredito que dificilmente terá esse ano. Em outros aspectos também, vocês treinam, né, futsal, vôlei, handball em outros lugares. Se não treinam, conhece alguém que participa de alguma equipe ou tem algum familiar que participa. E a gente que está no meio sabe o quanto foi impactante, né? E a gente precisa rever tudo, porque além dessa questão, como eu disse, vale a questão estrutural. E quando eu quero falar de questão estrutural, gente, eu estou falando de organização, de calendário, né? Então, e também a questão financeira, porque a gente sabe que quando essa pandemia acabar, a situação vai ser bem mais difícil, né? A situação vai ser mais delicada. Muitas instituições, principalmente as instituições esportivas, viu, gente? Pouco se comenta, fala-se muito em mercado econômico, mas poucas instituições estão sendo tão afetadas como as instituições esportivas, desde amadoras até os clubes profissionais. Entendeu? Então a gente sabe que está sendo afetado. Clubes onde os clubes vivem das mensalidades, então está afetando de uma forma bem difícil, bem complicada, Então assim, a gente tem que se readequar a tudo isso, né? Entender o que está acontecendo e saber que quando voltar vai ter que ser de uma forma diferente do que quando começou o ano. Então, todas essas interferências, elas precisam ser levadas em conta, né? A gente precisa entender isso, entender o que está acontecendo, para problematizar mesmo, né? E ter uma imagem crítica em cima disso, e também entender que não dá para simplesmente ficar lamentando. A gente precisa criar alternativas, né? Como vocês também. Então, assim, dê uma lida nesse texto sobre os impactos do Covid-19 no meio esportivo, bem resumido. Junto está indo 2 questões também, que vocês vão responder no próprio tópico do Cinec Digital. Tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem me enviar mensagem que eu vou estar esclarecendo para vocês. Tá, pessoal? Muito obrigado e boa leitura aí para vocês. Abraço.